de certa forma está dizendo que foi rejeitado lá dentro, dos poucos que tiveram, já rejeitaram a SAF no Corinthians, certo? Só para vocês começarem a entender o tamanho da trolha. Os poucos que estavam ali já eram contra. Imagine com os vitalistas que são absolutamente contra. Ou seja, o Corinthians não anda, e a gente avisou sobre isso, não anda com SAF, não anda com modernização, não anda com impunidade, né? Responsabilização do André Sanches, do Luiz, do Augusto, quem que vocês quiserem, não tem responsabilização. E quem banque vocês, você, torcedor, banca essa história. Eu não tenho nada a ver com isso. É isso que ele fala somente, e tão somente, das contas do Stabile. Ele não fala de absolutamente mais nada. Só das contas, que infringe a Lei Geral do Esporte. Trazem mais indícios acerca da necessidade impostergável de uma intervenção judicial na entidade desportiva que está à deriva. Ou seja, ele quer que seja feita logo isso daqui. Ficar atrasando. Acabou. O Corinthians, as contas do Stabile só conferem a urgência. Urgência, certo? As contas, que são coisas naturais em relação a toda a entidade, são coisas naturais. Só não é natural as aprovações do jeito que foram no Corinthians, né? Cara, são atos extremamente flagrantes, notórios, quase públicos de tudo que tem acontecido no Corinthians. Quando você tem como parâmetro, por exemplo, o São Paulo. O São Paulo teve contas muito superiores ao Corinthians, numa situação estável muito melhor que o Corinthians, e lá foi reprovado. Teve gente expulsa, teve impeachment, né? Renúncia, entre outras coisas, que no Corinthians nada tem. Parece que é uma regularidade. Boa noite, deixa eu ver aqui a mensagem de vocês. Essa semana promete, com o trabalho de todos, né? Acredito que a intervenção judicial sai essa semana com fé em Deus. Cara, não sei se é semana, mas posso dizer que a jogada que foi... Eu vou aguardar para ver qual vai ser o posicionamento do Ambra, tá? Mas eu achei extremamente... como eu posso dizer? Extremamente curioso. E aí tá no corte que eu fiz e na live de mais cedo. Extremamente curioso como ele implantou o pedido. Ele não fez um pedido para inserir no inquérito já existente. Ele indicou... simplesmente algo autônomo, fora do escopo da questão política, fora do rompimento institucional. Tudo diferente. Tudo diferente. Eu trouxe mais cedo, até que quem não estava aqui ainda não viu o corte que a gente colocou, porque lá a gente colocou a peça inteira, né? A representação inteira. E ali, deixa eu só pegar o pedido do promotor, que eu achei sensacional. Lembrando, aqui ele fala somente, e tão somente, das contas do Stabile. Ele não fala de absolutamente mais nada. Só das contas, que infringe a Lei Geral do Esporte. É algo mais interessante, é como isso está sendo posto para uma verificação, um inquérito civil, um pedido de intervenção, a urgência, de forma imediata, tudo muito próximo. As contas foram aprovadas segunda passada e foram publicadas no dia 30. Hoje é dia 4, e ele já colocou um pedido de intervenção baseado em tudo. E não é algo que ele simplesmente estava narrando. Não era só isso que estava narrando. Ele estava pondo, necessariamente, todos os documentos que ilustraram a sua narrativa, que é simplesmente indiscutível. Indiscutível. Isso eu não estou entrando nem na parte em que... na parte técnica. Se você for colocar a parte técnica, um perito judicial, por exemplo, um perito judicial, vai ser muito interessante para ver. Porque o perito judicial, de certa maneira, vai analisar as contas corintianas, a auditoria, vai falar com a etc. Vai ser um negócio impressionante. Vai ser indiscutível. Mas aí vai depender agora do lado do Ambra, né? E do Procurador-Geral. Por que especificamente do lado de lá? Porque é ali que eles vão verificar se eles vão juntar o PIC que é de 2025, o inquérito civil de 2025, ou esse de 2026. E como eu já falei à tarde, entendo que a jogada foi tão boa que, de certa forma, isso dá uma certa flexibilidade para que o Ministério Público possa, ou pelo menos o promotor civil possa, de forma autônoma, buscar isso. E aí, ó, como é que está no pedido da representação que a gente teve acesso. Diante de tudo que consta nos autos, requer-se a instauração de inquérito civil visando, e aqui ele fala de forma autônoma, tá? Ele vai falar isso. Pois o estudo e análise de eventual ajuizamento de ação civil pública pretendendo a intervenção judicial no Corinthians pelos novos fatos autônomos. Ele podia grifar isso aqui, tá? Autônomos, consignados na presente representação. Vício de aprovação de contas, ineficiência dos órgãos de controle interno, gestão temerária, infringência à Lei Geral do Esporte. Ou, aí ele dá uma outra roupagem, subsidiariamente, caso entendo que tais fatos são conexão instrumental com o inquérito civil, aí voltaria ao status anterior. E ele dá logo uma chapuletada, de certa forma, né? Em grau de recurso, esperando liberação de pauta pelo relator do Conselho Superior do Ministério Público,
que sejam anexados àquele inquérito, pois, sem embargo de outro entendimento, trazem mais indícios acerca da necessidade impostergável de uma intervenção judicial na entidade desportiva que está à deriva. Ou seja, ele quer que seja feita logo isso daqui. Tá? É impostergável. Não pode ficar atrasando. Acabou. O Corinthians, as contas do Stable só conferem a urgência. Urgência, certo? E tudo que ele, de certa forma, construiu está perfeito. Mas hoje, aproveitando essa deixa, já trago logo o Cascone, né? Cascone se manifestou sobre isso aqui, tirando um pouco o peso, é óbvio, né? Porque ele é aquela coisa, ele não é muito afeito à intervenção, porque ele entende que só é o presidente que cai, aquela coisa, né? Então, assim, cada um é cada um. Eu já falei que eu discordo plenamente do entendimento dele, que ele acha que é só para fazer eleição, e eu acho que o entendimento dele é absolutamente diverso ao meu entendimento, tem nada a ver uma coisa com a outra. Trazendo para vocês, eu vou botar apenas o áudio, porque, cara, hoje em dia, do jeito que tá, não dá para fazer nada, né? Então, nesse aspecto, tá aqui o Cascone, vocês vão ouvir, eu vou ouvir com vocês, e aí vocês vão entender mais ou menos o que aconteceu em relação ao entendimento do Cascone, que é um advogado, colega de negócio, deve-se o respeito nesse caso. Na verdade, um promotor, caso Conselheiro, solicitou ao outro promotor que analisasse o pedido de intervenção judicial com base na reprovação das contas. Então, na verdade, a notícia é essa, não tem um andamento relevante judicial, algo que realmente tenha um impacto de fato agora. Apenas um promotor para o outro para ele estudar essa situação, nada mais do que isso. Mas em cima disso, o senhor acredita que possa acontecer de fato, que o Ministério Público possa levar adiante? É difícil fazer um juízo de valor, como é que o promotor vai se posicionar, o outro promotor vai se posicionar nesse aspecto. Rejeição, reprovação de contas é uma coisa que é natural, evidentemente, é uma aprovação nos órgãos, nas entidades. Isso é uma questão interna corporis, não é uma questão interna. Agora, o Ministério Público tem que verificar se tem algum indício, alguma situação irregular, para eventualmente tomar as providências, né? Então, nesse aspecto, eu acho que é muito prematuro ainda, até a notícia. Eu sei que tudo no Corinthians vira notícia muito rápido, mas muito prematuro fazer um juízo de valor como algo extraordinário que aconteceu, algo excepcional, que realmente vai gerar um impacto imediato. Não, na verdade foi uma prestação de informações só, para que fosse analisado mais essa eventual irregularidade. Cascone, o senhor acredita que hoje teremos um desfecho? Aqui ele vai dar o segmento em relação aos demais fatos, né, que é a votação, aquele outra coisa, mas o que acontece? Em relação ao entendimento dele, é muito curioso como assim, não, as contas que são coisas naturais em relação a toda a entidade, são coisas naturais. Só não é natural as aprovações do jeito que foram no Corinthians, né? Quando você tem como parâmetro, por exemplo, o São Paulo. O São Paulo teve contas muito superiores ao Corinthians, numa situação estável muito melhor que o Corinthians, e lá foi reprovado. Teve gente expulsa, teve impeachment, né? Renúncia, entre outras coisas, que no Corinthians nada tem. Parece que é uma regularidade, parece que eles fazem de propósito. Tivemos a auditoria falando que não tem a ausência de documentação que dê lastro às comprovações de direitos, de antecipações. Isso não é normal. A regularidade também não é só o que tem dentro da associação. Você está diante da obrigação de publicações. Caso contrário, você sofre sanções. Existem leis de regulamentação, como a Lei Pelé, a Lei Geral do Esporte, o Código Civil, e tem a responsabilidade também dos dirigentes. Então, quando parece que é uma coisa assim, não, é uma coisa lá, então vamos ver a questão da interpretação sobre isso, etc. Cara, são atos extremamente flagrantes, notórios, quase públicos, de tudo que tem acontecido no Corinthians. E aí, os caras vão hoje achando que o que tem hoje era algo extremamente relevante. Foi tão irrelevante o que foi hoje que foi pouca gente. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, assim, a intervenção, essa vai depender muito, e aí sim, vou concordar com ele, neste ponto, vai depender da interpretação do AMBRA, né? Nesse próximo intento, né, do AMBRA, se é autônomo, e aí dá uma celeridade absurda, ou pode ser algo que está conexo a tudo que está sendo analisado no inquérito civil. Ali não há nada a não ser contas. Eu acho que foi uma jogada mais inteligente do Cássio Conselheiro, tá? Soube apareceu igual o capanga de mafioso olhando para o X9, avisando que se dedurar aprovar os destaques é lápide. Vai aprovar um bocado de coisa. Na verdade, vamos falar sobre isso. Mas, cara, tudo que eu vi, pelo menos de alguns conselheiros, não vai ter... Assim, vamos ser bem simples sobre o que aconteceu hoje, né? Vamos tentar criar aqui uma construção, um contexto do que aconteceu hoje. O que aconteceu hoje foi o seguinte. Semana passada teve a votação, rejeitaram o projeto principal leva os destaques. Aí começaram a votar os destaques. Votaram 2 e aí encerraram, suspenderam. Aí hoje eu avisei, no momento em que
começou aquela questão de rejeição e o pessoal entendeu que tinha sido rejeitado, depois que da rejeição teve as ameaças, cara, você tem todos os fatores para não ter mais reunião, não ter objeto. Então, a partir dali, o que acontece? Hoje teve uma reunião, se juntaram ali gatos pingados, não se sabe ainda, porque eu não vi aqui o número que tiveram de presente, nem sei se eles vão divulgar, tá? Eu não sei se eles sequer vão divulgar os números da reunião de hoje, porque seria mais vergonhoso para eles, né? 10 pessoas estão lá, 15 pessoas estão lá, não sei, mas muito poucas pessoas estiveram na reunião, tá? Extremamente baixa a participação. E aí, o que acontece? Fizeram um formato completamente diferente. Criaram um método em que você coloca os destaques, os 13 destaques, e você começa oralmente ali a resolver o pepino. Beleza, show de bola. Votou, saiu todo mundo, ninguém sabe mais ou menos como é que tá, vai estar na apuração, o pessoal, de certa forma, está dizendo que foi rejeitado lá dentro, dos poucos que tiveram, já rejeitaram a SAF no Corinthians. Certo? Só para vocês começarem a entender o tamanho da trolha. Os poucos que estavam ali já eram contra. Imagine com os vitalistas que são absolutamente contra. Ou seja, o Corinthians não anda, e a gente avisou sobre isso, não anda com SAF, não anda com modernização, não anda com impunidade, né? Responsabilização do André Sanches, do Luiz, do Augusto, quem que vocês quiserem, não tem responsabilização. Quem banque vocês, você, torcedor, banca essa história. Eu não tenho nada a ver com isso. É isso que eles colocaram, beleza?